A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa Inteligência Emocional e a Bíblia, aqui comigo o pastor Wilson Cardoso e a Kézia Carvalho. Aí nós somos casados, para quem não sabe, né? Minha esposa. E o pessoal perguntou, eu pensei que era a Kézia Cardoso também, não, mas é a Kézia Carvalho, né? Herdou só o Silva, que é o meu nome nobre, né? Vindo de Portugal, herdou só esse sobrenome. Paz, Senhor, bem-vindo. Boa noite para você. Tá preparado aí para aprender um pouco mais? Então é hoje. Hoje eu quero agradecer aqui a presença do Ismael Pereira, nosso DJ, né? É aquele que nos ajuda aqui. E hoje também tem a presença ilustre aqui do meu filho. Eu pedi para ele fazer algumas tomadas, algumas coisas aqui de vídeo. Tá aqui com a gente também participando. O Paulo Henrique. Obrigado a todos que estão aqui presentes conosco. Hoje é um dia especial. Nós, como eu disse semana passada, nós vamos iniciar uma série aqui, Relacionamentos Inteligentes. Então, é uma série de programas aqui. São 7 temas, mas eu vou resumir para 4 quintas-feiras. Que tem algumas que são parecidos, que dá para agrupar. E hoje, o tema de hoje, né, para começar, é relacionamento com Deus. Então, série Relacionamentos Inteligentes, e hoje o primeiro é relacionamento com Deus. Então, quero trazer algumas coisas que são fundamentais para o relacionamento com Deus. É lógico que tem coisas que... tem muito mais coisas que nós precisamos nos atentar para um bom relacionamento com Deus, mas uns tópicos aqui que será bem interessante para nós aprendermos juntos, e com certeza render fruto para o relacionamento seu com o Criador, com aquele que te fez. Então, muito bem-vindo, bem-vinda. Unindo força, você pode compartilhar a programação, compartilha aí, porque quando você compartilha, você está evangelizando. Porque nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, nós estamos aqui reunidos para falar do Senhor. Aqui é inteligência emocional e a Bíblia, por quê? Porque é a Bíblia que rege o que nós falamos aqui. É a palavra de Deus, estamos calçados na palavra de Deus. Nós não vamos chegar aqui e falar, nós trazemos coisas que são relevantes, são interessantes, do convívio, de relacionamento, de inteligência emocional, de perfis de comportamento, tem uma série de itens interessantes, família, vida conjugal, só que tudo que falamos está pautado na palavra de Deus. Então você tem que se atentar a isso, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus que nos dá um leme, nos dá uma direção, nos dá um rumo para chegar onde precisamos chegar. Então é importante você nunca tirar isso do coração e achar que outra coisa substitui, porque não tem como substituir, porque a palavra de Deus é Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Aqui é o resumo, a tradução do que é Jesus na vida de alguém, né? Então... nós estamos firmados nisso, firmados na rocha que é Cristo e que é a palavra. Estamos de volta com o programa Inteligência Emocional e a Bíblia. Nessa noite muito especial, em que nós vamos falar aqui sobre relacionamentos inteligentes, nessa série Relacionamentos Inteligentes, e não poderíamos deixar de iniciar com o tema relacionamento com Deus. Nós vamos falar, olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento social, relacionamento com a igreja e relacionamento consigo mesmo ou consigo mesma. O relacionamento que é importante você se relacionar consigo mesmo, consigo mesma, se conhecer cada vez mais e saber o que melhor você pode entregar para Deus, né? Então, eu quero começar aqui falando de relacionamento. Eu não vou pegar aqui a etimologia da palavra, origem e tudo mais, porque senão se estende e aí não chega no ponto que nós queremos aqui, né? Então, existem vários entendimentos para o relacionamento, mas eu quero aqui focar e um que eu escrevi aqui, com base em várias ideias somadas, que diz o seguinte: relacionamento significa a relação afetiva entre pessoas no âmbito espiritual, conjugal, familiar, de amizade,
profissional, social e etc. Ou seja, no que abrange o relacionamento, ele tem um viés afetivo. Não existe assim um relacionamento de pessoas que se gostam que não seja afetivo. Então esse é o ponto. E pode ser em todos os âmbitos. Hoje aqui nós vamos estar falando sobre o âmbito espiritual, porque é um relacionamento com Deus. Então, para começar, eu queria dizer o seguinte: o relacionamento envolve, primeiro, comunicação. Segundo, convivência. Terceiro, atitudes. Quarto, aliança. Daria para enumerar muitas outras coisas, tá? Mas eu estou me ancorando aqui nesses quatro: comunicação, convivência, atitudes e aliança. Então, só vou aqui destrinchar nesse começo aqui. No relacionamento é fundamental haver comunicação. E por que comunicação? Porque comunicação é a base, né, das pessoas se entenderem. Quando as pessoas não se comunicam direito, tem um termo nos negócios que se chama ruído na comunicação, ou comunicação deficiente. Isso não funciona. E a responsabilidade de quem comunica é maior do que quem está recebendo, né? Então, uma coisa que nós sempre pontuamos assim é que a responsabilidade de quem está transmitindo a informação, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que fazer sentido. Então, isso faz parte do relacionamento. E aí eu quero trazer um detalhe aqui, eu vou escrever aqui agora, que é o VAC. O que é o VAC? Uma pessoa, ela pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Ou seja, ela pode ter uma percepção melhor visualmente, ela pode ter uma percepção melhor ouvindo, né, auditivo, ou sinestésico, que é o do sentir, que é do toque, de sentir, sentimento. Então, na comunicação é fundamental você saber, ou você identificar se quem você está se relacionando, se ela é mais visual, auditiva ou sinestésica, né? Isso é um ponto quando se fala de comunicação. Quando você fala de comunicação com Deus, a comunicação tem que ser clara, não pode haver dúvida. Deus não é Deus de confusão. A comunicação dele conosco é clara. Agora a nossa com ele pode ter ruído, pode ter chiado, a gente pode se confundir, talvez ouvir muitas pessoas e acabar não ouvindo a Deus, que é a voz que você de fato tem que ouvir bem, ouvir de verdade. Segundo ponto aqui, a convivência, né? Há quem diga, tem um ditado da roça, né, como o pastor Jair fala, que se você quer conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Não sei se é um pacote de sal, 1 quilo de sal. Porque o sal, ele demora a se acabar, né? Você coloca só uma pitada, coloca pouco. Então, trocando isso em miúdos aí, tá dizendo o seguinte: para ter um relacionamento com alguém, é necessário ter convivência com essa pessoa, conviver com ela, né? E aí, o relacionamento se torna forte, se torna conciso, se torna resistente. Terceira coisa são as atitudes, né? O relacionamento, para você mostrar que realmente está interessado no relacionamento com uma outra pessoa, é através das atitudes. Deus provou o seu amor por nós através da maior atitude de todas, que é entregando seu filho, seu único filho, na cruz do Calvário por nós. Então, com a atitude dele, ele provou seu amor. E com as nossas atitudes, nós temos que provar o amor para Deus no nosso relacionamento. A quarta coisa aqui é a aliança. A aliança é de quem se relaciona, né? Então, se falando do relacionamento com Deus, é impossível, né, que Deus quebre a aliança. Deus não quebra a aliança com o homem. É o homem que quebra a aliança com Deus. Desde o início, Deus fez uma aliança com Adão, e foi Adão e Eva que quebraram a aliança com Deus. E aí Deus foi necessário enviar seu filho para reatar essa aliança. Quem quer ter um relacionamento com alguém tem que ter aliança. Tem que ter aliança com a pessoa, tem aquilo que vai firmar, né?
Antes de sair de casa, tem um jogo de xícaras que eu comprei, cada uma de uma cor assim, né? E parece assim uma cor de arco-íris. E aí a gente tava falando sobre isso, né? Que Deus, para mostrar para Noé que tinha um relacionamento com ele e que tinha uma aliança com ele, ele falou assim: olha, Noé, para provar para você que eu tenho palavra, que nós temos um relacionamento, eu vou colocar no céu um arco, ele terá várias cores ali, e vai ser todas as vezes que eu olhar para esse arco, eu vou me lembrar do meu relacionamento com você. Eu vou me lembrar que eu fiz uma aliança contigo, e essa aliança, ela vai para toda a posteridade, que nunca mais eu vou ferir a terra dessa forma, né, com um dilúvio que vai tomar tudo. Então, o que acontece? Quando uma das partes não está disposta a se dedicar a essas práticas, o relacionamento vai enfraquecendo, a ponto de se romper. Porque se a pessoa, uma das partes, não tem comunicação, não tem convivência, vive só distante, não demonstra nenhum tipo de atitude e não tem aliança, o relacionamento se enfraquece, o relacionamento se perde. Um bom relacionamento se desenvolve quando há entre as partes: primeiro, confiança; segundo, respeito; terceiro, empatia; quarto, amor. Como eu disse anteriormente, eu poderia enumerar diversas coisas, mas essa aqui é que está forte no meu coração e são pilares, né, que você tem que ter no seu coração quando você se relaciona com alguém, principalmente com Deus, que é o tema de hoje, relacionamento com Deus. Confiança. O que significa confiança? Crença na sinceridade, lealdade, discrição, crédito, fé. Quando você diz para alguém assim: eu tenho fé em você, eu acredito em você. Ou você demonstra ter discrição. Quando você tem um relacionamento tão fechado com essa pessoa, a pessoa confia em você. Quando se demonstra lealdade, é leal a outra pessoa e tem sinceridade, né? O amigo é aquele que é sincero, que fala o que tem que ser falado, mas de uma forma que não venha machucar. A segunda coisa é o respeito. O que significa respeito? Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção, consideração ou reverência, né? É respeitar o outro, a individualidade do outro. Eu sou casado há 20 anos, mas eu respeito no relacionamento a particularidade, né, que é individual da minha esposa, daquilo que é importante para ela. O que é importante para ela tem que haver um respeito. Empatia, que é o terceiro tópico aqui, ó. Empatia. O que é empatia? Ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria e agiria nas mesmas circunstâncias. Então, a empatia, resumidamente, é se colocar no lugar da outra pessoa. Jesus, você vai ver algumas passagens bíblicas, vai dizer assim: e Jesus moveu-se de íntima compaixão, e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Toda vez que você lê isso, você está vendo um ato de empatia. Jesus está se colocando no lugar da outra pessoa. Todos aqueles coxos, cegos, mancos, aleijados, endemoniados que estavam pelo caminho, Jesus se colocava no lugar deles, no sofrimento deles, e aí isso movia o seu interior e ele agia, né? Então o quarto, está aqui por quarto, mas talvez pudesse estar em primeiro lugar aqui, eu coloquei, não tem uma ordem certa. É um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem-estar da outra. Isso é amar. Querer o bem-estar da outra pessoa. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus falou de duas leis que regem toda a terra. Porque tinha 613 aproximadamente leis sobre os judeus. Aí Deus resume para 10 mandamentos. E aí, quando chega os fariseus perguntando para Jesus: mestre, qual que é o grande mandamento? Ele falou: na verdade são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E disso depende de todas as coisas. Então,
o amor a Deus, né, sobre todas as coisas, é o grande amor que você tem que ter. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, é o querer o bem da outra pessoa, é fazer por outra pessoa. E eu estava discutindo isso, né, quando fala da particularidade de cada um. Muitas vezes nós dizemos assim, olha, nós devemos fazer pelos outros aquilo que nós queremos para nós, mas na verdade nós temos que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, porque a frase original é assim: nós devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados, mas pela particularidade de cada um, nós não temos a certeza de como a pessoa quer ser tratada. Eu não estou falando aqui de falta de educação, educação é para todos, mas o jeito de tratar cada um é diferente por cada perfil. Não vou entrar no mérito aqui de perfil de comportamento, que não é o que nós estamos falando hoje, mas cada pessoa tem a sua particularidade. Então, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele vinha na viração do dia. Eu queria até que a Kézia lesse para nós, o Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, como ele se relacionava com o homem no Éden. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aí tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, que era hábito de Deus, olha só, Deus sendo o criador de todas as coisas, céus e terra, Deus descia na terra para falar com o homem, se rebaixava para falar com o homem, de igual para igual ali, falar com ele como um filho, um pai fala com um filho. E aí Deus, na viração do dia, vem falar com Adão e Eva. E aí, como eles tinham acabado de pecar, eles se esconderam. Deus sabia que eles tinham se escondido. Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus quer ouvir a voz do homem. E Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria ouvir da boca dele. Deus quer ouvir da tua boca, Deus quer ouvir você, Deus quer ter relacionamento com você. Deus não quer notícia de você através de outra pessoa. Deus não quer notícia de você por boca de terceiros. Deus quer notícia sua através de você. Você é importante. O relacionamento de você para com Deus, ele é direto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu e nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, Deus quer ter um relacionamento com você. Então, eu queria aqui falar os segredos de como se relacionar com Deus, né? Eu separei aqui 5 segredos de como você deve se relacionar com Deus. 5 coisas que você precisa saber para se relacionar com Deus. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: Deus não conta com a sua perfeição. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: Deus não conta com a sua perfeição. Tem pessoas que se sentem indignas, tem pessoas que se sentem sujas, tem pessoas que não perdoam a si mesmo e não perdoam outras pessoas, porque quem não consegue se perdoar, não consegue perdoar os outros. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não vou lá, eu não vou me aproximar de Deus, porque eu já fiz tanta coisa errada que se eu for, Ele vai me fulminar. E eu repito para você, Deus não conta com a sua perfeição. O Senhor Deus, Ele poderia se relacionar só com os anjos. Por quê? Satanás e os seus demônios, eles foram derribados, eles decidiram, a decisão dele foi eterna. Não tem como voltar atrás, não tem como adquirir perdão. Só que a parte, os 2/3 lá da parte que está com o Senhor hoje, jamais eles vão desobedecer a Deus. Eles vão, assim como toda história bíblica, você vai ver que eles sempre atenderam aos desígnios de Deus, tudo que Deus mandou fazer. E Deus poderia se ver satisfeito com isso. Deus podia falar assim: olha, eu vou ficar com os anjos, porque os anjos que aqui estão comigo não vão desobedecer. Eles são perfeitos na criação, então para mim assim tá bom. Mas Deus pensa diferente.
Sabe o que Deus quis fazer? Eu vou descer lá e vou me relacionar com os imperfeitos, com os improváveis, com aqueles que têm defeitos, com aqueles que são fracos, com aqueles que não conseguem, com aqueles que lutam, com aqueles que cometem erros, mas tentam se levantar, com aqueles que estão lutando. Então Deus gosta, Deus quer estar no meio dos imperfeitos. E quando indagaram Jesus, quando ele se assentava na mesa com os pecadores, sabe o que ele dizia? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para sarar quem estava doente. Eu não conto com a perfeição. Vocês se sentem perfeitos? Ele falava para os fariseus, mas vocês não são. Então, olha o que Deus disse orgulhosamente na passagem de Jó, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele disse para Satanás, que ele se infiltrou no meio dos anjos. Deus estufou o peito orgulhoso e disse assim: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Deus se orgulhando, dizendo assim: ei, você acha que só os anjos que vão me adorar? Mesmo Jó sendo imperfeito, ele me adora. Mesmo ele sendo imperfeito, ele tem temor a mim. Aí Satanás ousadamente disse assim: isso é moleza, você dá tudo para ele, ele é rico, tem uma família bonita, toca nele para você ver. Aí desafiou a Deus e Deus falou: não, vou te mostrar que mesmo assim ele vai permanecer fiel. Então, e aí todos conhecem a tragédia que aconteceu na vida de Jó, mas a Bíblia diz em Jó 42:10 que Deus deu tudo em dobro quanto Jó tinha anteriormente, quando ele orava pelos seus amigos, os mesmos amigos que questionaram, os mesmos amigos que duvidaram, os mesmos amigos que pensaram mal de Jó. Quando ele orava por esses amigos, foi justamente aí que Deus deu tudo em dobro. Você tem guardado rancor ou mágoa no seu coração? Libere o perdão hoje. Libere o perdão hoje. Por quê? Porque quando você orar pelos seus amigos, independente do que eles fizeram contra você, quando você orar por parentes, por familiares, pessoas talvez até que te machucaram, tudo em dobro virá na sua vida, de bênção, brasa sobre a tua cabeça e você será ricamente abençoado. Deus conhece a nossa fraqueza. Salmos 103, verso 14. Pois Ele conhece nossa estrutura, Ele se lembra que somos pó. Deus sabe que eu sou pó, Deus sabe que você é pó, Ele sabe que você é fraco. O primeiro segredo para você se relacionar com Deus é saber que Ele tem consciência disso e Ele sabe que você é imperfeito. O segundo grande segredo para você ter um bom relacionamento com Deus: Deus tem sentimentos. É importante você saber isso. Embora Ele seja Deus, Deus tem sentimentos, Deus tem coração. Talvez você pense assim: mas Deus talvez vai ligar, Ele está em outro plano. Eu repito para você, Deus tem sentimentos. E quando eu falo Deus, eu estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Deus se entristeceu, ou Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no seu coração. Por quê? Porque Deus tem coração. Gênesis 8, 21, disse o Senhor em seu coração, quando ele promete não fazer mais isso, de não mandar dilúvio, ele diz: disse o Senhor em seu coração. Deus tem coração, Deus tem sentimentos. João 11:35, a Bíblia afirma: Jesus chorou. E muitas passagens, na passagem que ele estava no jardim do Getsêmani, a Bíblia vai dizer que ele se angustiou até a morte. Isso são sentimentos, angústia, tristeza. O Espírito Santo também tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não vos entristeçais o Espírito de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo tem sentimentos. Jesus tem sentimentos. Deus tem sentimentos.
E aí você tem que ter isso no seu coração, assim como você se relaciona com outras pessoas e diz assim: eu não posso fazer isso, porque eu vou magoar o sentimento dessa pessoa, eu vou entristecer essa pessoa. Quanto mais a Deus, quanto mais Jesus, quanto mais o Espírito Santo, você tem que ter a preocupação de não entristecer. O terceiro segredo para você ter um bom relacionamento com Deus é a atitude. É atitude. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e de verdade. Olha só essa palavra. Como você demonstra os seus sentimentos? Só com palavras soltas ao vento? Palavras que são ditas? Palavras que são ali da boca para fora? Como é que fica a atitude? Uma vez, Tiago foi questionado. Ele falou assim: olha, sobre a fé e as obras. Aí Tiago escreveu assim: olha, você diz que tem fé, mas não mostra as obras que você faz para demonstrar a tua fé. Através das obras que eu faço, eu demonstro a minha fé. Ou seja, você diz que ama, mas não demonstra esse amor. Eu te mostro o meu amor através dos meus atos, através da minha atitude. Então, se você ama, demonstre esse amor. Se você ama, você tem que demonstrar. E está cada vez mais provado, nesse ano de 2019, no ano de 2020, no ano de 2021, está mais que provado que a vida é um sopro. Estamos aqui falando e não sabemos de amanhã como vai ser. Não sabemos se teremos longevidade. E a melhor coisa a fazer é demonstrar o amor enquanto é tempo, demonstrar o amor enquanto se pode, dizer eu te amo, ou melhor dizer, eu me sinto amado por você, eu me sinto amada por você. Amor para com Deus principalmente, depois amor da família, amor entre os irmãos, amor com os parentes, com a sociedade, amor com os que trabalham com você. Tem pessoas às vezes que não ligam para isso, mas se você parar para pensar, muitas vezes você passa mais tempo com o pessoal do teu trabalho do que na tua casa. Como é que fica esse ambiente? Nós vamos falar do relacionamento profissional mais para frente, mas já fica aqui um alerta para você. Mas quando se fala de Deus, demonstra o seu amor para com Deus. Como? Com atitudes. Com atitudes. O quarto segredo para se relacionar com Deus, que é impossível sem essas duas coisas aqui desse quarto, é se relacionar com Deus em espírito e em verdade. A Bíblia afirma em João 4,24 que Deus é espírito. E se Deus é espírito, nós temos que nos relacionar com Ele em espírito e em verdade. Mas você precisa entender uma diferença, se caso você não saiba, eu vou te ensinar agora. Existe o Espírito com letra maiúscula na Bíblia, que está se referindo ao Espírito de Deus ou Espírito Santo no Novo Testamento. Quando está falando do Espírito do homem, nós, pela a doutrina da tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Esse espírito é um espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem. Em Romanos 8,16 vai dizer assim, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, ou seja, o nosso Espírito, o Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então, existe o Espírito Santo, com letra maiúscula na Bíblia, e o nosso Espírito. Então, nós devemos nos relacionar com Deus como? Através do nosso Espírito, com o Espírito Santo. Essa é a ligação. A carne não se comunica com o Espírito Santo. A carne quer outra coisa, mas o nosso espírito quer se encontrar com o Criador. O nosso espírito quer estar próximo do Pai, daquele que nos fez. Então temos que adorar em espírito. Em quê? Em verdade. E aí, eu vou falar aqui um chavão, todo mundo fala, né? Uma coisa assim que é comum, você vai ouvir muita gente falar o seguinte: se a Bíblia está dizendo que tem os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos. Como está falando os verdadeiros adoradores, porque aqui poderia falar assim, só os adoradores, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai, Espírito e Verdade, é porque tem os falsos.
os de faz de conta, para cumprir tabela, para ninguém falar. Que na época de Jesus era o farisaísmo, que as pessoas que oravam com as mãos levantadas em praça pública para todo mundo ver que estava orando. Então, hoje em dia as coisas não são diferentes, né? Muitas vezes a pessoa está vazia de Deus, não tem intimidade com Deus, mas faz as coisas para as pessoas verem, para demonstrar um relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus não pode ser baseado em falsidade. Deus não gosta de falsidade. Deus rejeita a falsidade. Deus ama a sinceridade. É sua oração simples com Ele dizendo: Deus, eu errei. Ou Deus, você se sente tão distante, seja sincero com Deus. Deus, eu não presto. Deus, eu não consigo me endireitar. Deus, eu sou muito fraco. Deus, eu sou isso. Deus, seja sincero, fale mesmo. Aí Ele gosta. Agora você ficar floreando com Deus na falsidade, Ele não gosta. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, se relacionar com Deus, é impossível fazer isso sem essas duas coisas. Adorar Ele em espírito e em verdade. Se relacionar em espírito e em verdade. O quinto tópico aqui, que eu coloquei, e último: ame o filho e ganhe o pai. Ame o filho e ganhe o pai. É uma verdade aqui, né? É uma máxima aqui. Isso aqui é uma lei que tem aqui na terra e não deve ser diferente no céu. E não é pela palavra aqui que eu vou ler. Mas, quando alguém faz alguma benfeitoria para o seu filho ou para sua filha, você se sente muito grato. Alguém que faz um favor para um filho seu, para uma filha sua, é como se tivesse feito 2 vezes para você. Não é uma verdade? Você que é pai, você que é mãe, você confirma isso que eu estou falando? Se alguém faz algo de bom para o teu filho, para a tua filha, você é eternamente grato. Às vezes até uma pessoa que você nem conheça, mas você sabe que essa pessoa abriu uma porta para ele ou para ela, ajudou de alguma forma, você mesmo sem conhecer muito, você se sente grato. E aí, 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, deixa eu ver se eu marquei, acho que eu marquei essa aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna está no Senhor. Salmo capítulo 2, versículo 12 diz assim: beijai o Filho para que não se ire, para que não se ire o Senhor, para que não se ire o Pai, para que não se ire Deus. Beijai o Filho, mas o beijai o Filho, entenda bem, não é o beijo de Judas Iscariotes, não. Aquele que ele deu lá no Getsemane, não é isso não. Beijar com carinho, com sinceridade, com amor. Ame o filho para ganhar o pai. Quer ter relacionamento com Deus? Ame o filho. Seja sincero com o filho. Entregue sua vida para o filho. Reconheça o sacrifício do filho. Reconheça o amor do filho. E o pai vai se agradar de você. Quer ter um bom relacionamento com ele? Ame o filho. Talvez você pense assim: eu terei um bom relacionamento com Deus, mas não quero saber do filho. O pai te rejeita. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. O próprio Senhor diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Ou seja, quando você confessa que você ama o filho, que você entregou a vida para ele, lá no céu o filho testifica para o pai: esse me amou, esse me ama e ele merece estar aqui conosco. Ele está aqui conosco porque nos ama. Então, essas são algumas chaves. Não dá, o tempo é escasso para trazer mais coisa, mas essas são algumas chaves para que você possa pegar e guardar no seu coração, para que você tenha um bom relacionamento com Deus. Então, vou recapitular aqui o que nós falamos. Num relacionamento precisa ter comunicação,
convivência, atitudes e aliança. Num relacionamento é necessário ter confiança, respeito, empatia e amor. Os segredos para se relacionar com Deus. Primeiro, Deus não conta com a sua perfeição. Segundo, Deus tem sentimentos. Terceiro, ter atitude. Quarto, se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Quinto, ame o filho e ganhe o pai. Então esses são alguns segredos, algumas coisas que às vezes parecem óbvias, mas que as pessoas muitas vezes não põem em prática e que faz toda a diferença num relacionamento com Deus. Amém? Esse é o primeiro capítulo aqui dessa série Relacionamentos Inteligentes. Então você aprendeu hoje alguns tópicos sobre o relacionamento com o Pai. Então guarde isso no seu coração, ame a Deus, se relacione com Ele, converse com Ele, Ele sabe tudo que você vai dizer. Nos Salmos está escrito, antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir tua voz. Ele almeja ouvir a tua voz. Ele, quando amanhece o dia, Ele já quer ouvir você falar o bom dia para Ele. Dizer, Pai, obrigado por mais um dia. Então se relacione com Ele e Ele com certeza tem bênção para você. Nós oramos aqui a Deus, clamando no milagre. Obrigado você que orou junto com a gente, esteve com a gente. Eu vou pedir aqui, eu coloquei no grupo eu coloquei nas mensagens do YouTube um link que é um grupo de WhatsApp onde eu vou colocar o resumo desse estudo de hoje. Eu vou pedir para a Kézia colocar no Facebook também, eu posso colocar aqui também, porque amanhã nós estamos colocando o resumo dessa primeira parte do estudo. Então você, nesse grupo aí, que está o Wilson Cardoso Conteúdos, se você entrar nele, já tem alguma coisa que colocamos, mas vamos colocar ainda mais para edificar a sua vida, para você olhar depois com calma, os tópicos mais relevantes. Você não pôde anotar algumas coisas, né? Então eu coloquei aí no YouTube. Você colocou no Facebook, Kézia? Colocou aí? Então esse que está o chat WhatsApp aí, que a Kézia colocou agora. Você pode entrar nesse grupo que eu vou estar sempre colocando alguma coisa edificante para a tua vida, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer aqui o Ismael Pereira, que sempre nos ajuda aqui. Hoje, muito especialmente, o meu filho, o Paulo Henrique, fez algumas tomadas aqui para a gente, nos ajudando. A minha esposa, que sempre apoiando, e aqui é o braço direito e esquerdo, ajudando aqui nesse trabalho meu. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo também. Pode se despedir de todo o povo. Paz do Senhor para você. Tenha uma noite abençoada e creia na resposta de Deus, no milagre de Deus, porque Ele ouve o teu clamor, o meu clamor, sabe as nossas dificuldades e Ele sabe a hora que o teu milagre vai chegar. O teu milagre já está pronto. É só Deus esperar ali, o momento exato, que Ele sabe que vai ser a hora exata para você receber o teu milagre. Ele vai mandar o milagre. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos que estiveram com a gente. A presença de vocês é muito especial para todos nós. Nós vamos crescendo junto. Eu quero que você cresça espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas, financeiramente, em todas as áreas. Deus tem uma vida abundante para você, é isso que eu acredito. E Ele é especialista em reparar as coisas, Ele é especialista em restauração. Então, nosso Deus é assim. Então, hoje, se a sua vida talvez não esteja como você gostaria que estivesse, tenha calma, continue fazendo a sua parte, fazendo o que é para fazer, que Deus sabe muito bem o que Ele tem que fazer. Então, confie nele, acredite nele, que grandes coisas Ele tem para você e para sua família, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por sua presença e até o próximo Inteligência Emocional e a Bíblia.